Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 24 do Colégio Naval de 1986. Os hexágonos regulares da figura são congruentes e os segmentos CD e HG são colineares. Qual é a razão entre a área de um desses hexágonos e a área do triângulo EMN? Então, vamos colocar aqui no quadro a nossa figura. E perceba que nós vamos nos utilizar da geometria analítica para tentar resolver este problema. Eu coloquei aqui o eixo Y e coloquei aqui o eixo X. Né? Um dos hexágonos está do lado direito do eixo Y, o outro hexágono está todo do lado esquerdo do eixo Y. E o que nós vamos começar a perceber? Ó? Então, note que nós queremos primeiro descobrir a área deste triângulo aqui, do triângulo EMN, e para fazermos isso, nós vamos inicialmente observar que um hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros congruentes, né? Cada um desses triângulos aqui, ó, esse, são triângulos equiláteros, né? A gente sempre consegue dividir um hexágono em 6 triângulos congruentes. Aqui da mesma forma, aqui temos 6 triângulos congruentes, equiláteros, né, ligando as diagonais deste hexágono. E perceba o seguinte, né, que então aqui vale 60 graus, aqui vale 60 graus e aqui também vale 60 graus. Em outras palavras, este triângulo aqui, ó, ele também vai ser um triângulo equilátero e congruente a cada um desses triângulos que eu acabei de formar, né? Porque este lado é lado do hexágono, que tem a mesma medida deste lado aqui que é o lado do outro hexágono. Então, este triângulo aqui ele seria um triângulo isósceles. Mas, ele é um triângulo isósceles, né? Então, como este ângulo aqui vale 60 graus, então estes dois ângulos aqui também valem 60 graus. E, portanto, este triângulo aqui, né? Este triângulo aqui, ele é um triângulo equilátero. Para resolver esse problema, a gente vai supor que o lado do hexágono vale 1. Né? Uma medida igual a 1, a gente poderia supor que é igual a L, né? As contas vão ser iguais. Então, pensando que o lado do hexágono vale 1, então, perceba que esta medida aqui, ó, vale 1 sobre 2. E essa daqui vale 1 sobre 2 também, né? Porque esta medida é justamente o lado do hexágono. Tem o mesmo comprimento do lado do hexágono. Então, perceba que este ponto A, ele tem uma abscissa e uma ordenada. Como aqui vale 1, que é o lado do hexágono, e aqui vale 1 sobre 2, o ponto A, ele vai ter uma abscissa igual a menos 1 mais 1 sobre 2. Né? 1 mais 1 sobre 2 dá 3 sobre 2. Então, a abscissa do ponto A vai ser menos 3 sobre 2, porque o ponto A ele está à esquerda do eixo Y. E quem que vai ser a ordenada do ponto A? Bom, a ordenada do ponto A é esta altura aqui, ó, que é a mesma altura deste triângulo equilátero aqui, né, que eu acabei de criar. E como é que a gente faz para descobrir a altura de um triângulo equilátero? L ao quadrado, né, o lado do triângulo equilátero ao quadrado, raiz de 3, dividido por 2. Como este triângulo equilátero ele tem lado 1, né? Então, a altura vai ser raiz de 3 sobre 2. Ou seja, a ordenada do ponto A tem valor igual a raiz de 3 dividido por 2. Então, vamos deixar guardado aqui. Quais são, melhor dizendo, as coordenadas deste ponto? Ó? Bom, novamente, né, o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, aqui vale 1, aqui vale 1, ou seja, a abscissa do ponto I é igual a 2. Então, vamos colocar aqui, a abscissa do ponto I é igual a 2 e a ordenada dele vale 0, né? Porque ele está bem em cima aqui desse eixo I. Então, o que nós podemos fazer agora? A gente pode tentar descobrir qual vai ser a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto I. Então, vamos chamar de y igual a ax mais b.
a equação da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto I. Então, olha só, se y é igual a ax mais b, como o ponto A pertence a esta reta aqui, e como o ponto I pertence a essa reta, a gente pode dizer o seguinte, né? Do fato do ponto I pertencer à reta, a gente tem que 0 é igual a 2 vezes A mais B. E do fato do ponto A pertencer à reta, a gente tem que raiz de 3 dividido por 2 vai ser igual a menos 3 dividido por 2 vezes A mais B. E daqui a gente tira o seguinte, a gente pode diminuir a equação 1 da equação 2, vai ficar 0 menos raiz de 3 sobre 2, né? Que dá menos raiz de 3 sobre 2. E a gente vai fazer este valor aqui, né? Menos esse. A gente pode colocar o A em evidência, vai ficar 2 menos 3 sobre 2. Quanto que é 2 menos 3 sobre 2? Dá 7 sobre 2. E esse B aqui menos esse B vai dar 0. Ou seja, a gente pode cancelar este 2 com esse 2, ó. O A vai ser igual a menos raiz de 3 dividido por 7. Então, nós temos o seguinte, ó, que esta equação aqui, ela tem um A que vale menos raiz de 3 dividido por 7. Quem que vai ser o B? Bom, o B nós podemos descobrir substituindo esse valor de A nessa primeira equação aqui, ó. Então vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 0 igual a 2 vezes menos raiz de 3 sobre 7 mais B, ou seja, o B vai ser igual a 2 raiz de 3 dividido por 7. E daí a gente coloca aqui, a reta que passa pelos pontos A e I vai ser y igual a menos raiz de 3x sobre 7 mais 2 raiz de 3 dividido por 7. Né? Então vamos deixar essa nossa reta y aqui que passa pelos pontos A e I. E o que nós vamos fazer agora? Então, a gente pode tentar descobrir quanto que vale as coordenadas desses 3 pontos aqui, ó, deste e desse. Como que a gente vai fazer para descobrir as coordenadas desse ponto aqui inicialmente? Ó? A gente precisa descobrir a equação desta reta. Né? Quais são as coordenadas deste ponto? Ó? As coordenadas deste ponto vão fazer o seguinte, ó. A gente já sabe que a distância daqui até aqui vale 1 sobre 2, né? Então a abscissa desse ponto é menos 1 dividido por 2. E a gente sabe que a ordenada dele é esta altura, que vale raiz de 3 sobre 2. Então, as coordenadas deste ponto aqui são iguais a menos 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos descobrir a equação desta reta. Bom, então, novamente, ó, y igual a ax mais b. Perceba que esta reta, ela passa por este ponto que nós acabamos de descobrir as coordenadas e pela origem. Então, ela não vai ter esse coeficiente linear aqui, né? Na verdade, o coeficiente linear dela é igual a 0, né? Como ela passa pela origem, a reta é apenas assim, né? Y igual a vezes x. Então, para y igual a raiz de 3 sobre 2, o x vai ser menos 1 sobre 2. Então, cancelamos esse 2 com esse 2, vamos obter a igual a menos raiz de 3. Ou seja, esta outra reta, ela é a reta menos raiz de 3 vezes x. Então, para não confundir, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Então, esta reta aqui é a reta que passa pelos pontos A e I. Esta reta aqui, eu vou chamar este ponto aqui, ó, o ponto que nós descobrimos aqui em cima, este ponto aqui eu vou chamar de A'. Então, esta reta vai ser a reta que passa pelos pontos A' e origem. Então, vamos deixar guardado aqui. Então, aqui a gente tem a reta que passa pelo A e pelo I, e essa outra reta, a reta que passa pelo A' e pela origem. Então, por que a gente está fazendo isso, né? Então, a gente vai tentar descobrir a área deste triângulo, e para descobrir a área desse triângulo, como que a gente vai fazer? A gente vai descobrir a área deste triângulo e depois deste triângulo aqui do lado. Mas, perceba o seguinte, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou colocar ele mais ou menos assim, só para a gente ter uma visão melhor. Então, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó. Então, perceba que para a gente descobrir a área deste triângulo, que é este daqui que eu transportei para cá, a gente vai pensar que isso aqui é a base e a altura, ó,
a altura desse triângulo vai ser relativa a esta base, vai ser essa distância, ela é uma altura externa ao triângulo. Então a gente vai descobrir esta base e vai multiplicar por esta altura, né? Então, o que nós queremos? Nós queremos descobrir esta medida aqui e esta altura aqui, ó. Mas como que a gente faz para descobrir esta altura, ó? Bom, esta altura, ela consegue ser descoberta quando a gente descobre a abscissa do ponto N, né? Se a gente descobrir a abscissa do ponto N, a gente vai descobrir a altura deste triângulo relativa a esta base aqui. Mas para descobrir a abscissa do ponto N, a gente pega essas duas retas que nós acabamos de descobrir e igualamos ela. Daí a gente vai descobrir qual é a abscissa do ponto N. Então, vamos fazer isso. Eu vou colocar aqui, vou igualar, né, essas duas retas. Então, menos raiz de 3 sobre 7 vezes x, mais 2 raiz de 3 sobre 7 é igual a menos raiz de 3 vezes x. Igualando essas duas retas, a gente encontra a abscissa aqui do ponto de cruzamento das duas retas, né? A gente está aqui fazendo a interseção das duas retas. Então, perceba que este menos raiz de 3 sobre x, a gente pode escrever assim, ó, como menos raiz de 3 sobre 7, né, vezes 7x, né, multiplicando em cima e embaixo por 7. Daí a gente cancela esse 7 com esse 7. E daí a gente passa esse menos raiz de 3 vezes x para o lado direito da igualdade, né? Vai ficar 2 raiz de 3 igual a menos 7 raiz de 3 com mais raiz de 3 vai dar menos 6 raiz de 3 vezes x. E daí a gente cancela esse raiz de 3 com esse raiz de 3. O x vai ser igual a menos 2 dividido por 6, que é menos 1 dividido por 3. Ou seja, acabamos de descobrir quanto que vale a abscissa deste ponto aqui, ó. A abscissa desse ponto aqui vale menos 1 sobre 3, ou seja, a altura deste triângulo aqui vale 1 dividido por 3, porque como a abscissa do ponto N é menos 1 sobre 3, então a altura deste triângulo vale menos 1 dividido por, vale 1 sobre 3, exatamente 1 sobre 3. E como que a gente vai fazer para descobrir, ó, o valor da base desse triângulo, ó, né? A medida da base dele, ó. E daí a gente depois vai fazer base vezes altura sobre 2, né? Então, perceba que se a gente fazer a interseção desta reta aqui, da reta AI, com o eixo Y, a gente vai descobrir justamente esse ponto, ó. Então, só que esse ponto aqui, ele é um ponto que está na reta AI e tem o x igual a 0. Este ponto aqui, ele está na reta AI e tem o valor x igual a 0, na abscissa dele igual a 0. Então, se a gente vir aqui nessa reta, ó, e colocar x igual a 0, a gente vai descobrir quanto que vale a ordenada desse ponto, né? Ou seja, esta medida aqui, ó, vai valer 2 raiz de 3 sobre 7. Então, vamos chamar assim, vamos chamar essa medida aqui de B, que é a base, e vamos fazer assim, ó, B é igual a 2 raiz de 3 dividido por 7. Então, o que nós vamos fazer agora? A gente vai descobrir quais são as coordenadas deste ponto M. Só que, olha só, a gente já descobriu que a reta que passa por este ponto aqui, por este ponto, é menos raiz de 3 vezes x. Mas, aqui nós temos um eixo de simetria, né? Então, a gente pode fazer de novo a mesma conta para descobrir a equação desta reta aqui, ó. Só que se você fizer aí, né, como aqui temos uma figura simétrica, a equação desta reta aqui vai ser a reta raiz de 3 vezes x, porque se essa daqui é menos raiz de 3 vezes x, essa daqui vai ser a reta raiz de 3 vezes x. Então, vamos colocar aqui a reta y igual a raiz de 3 vezes x, e esta reta, ela passa por esses dois pontos aqui, ela vai passar por esse ponto A duas linhas, né, e pela origem. Então, A duas linhas e origem. Então, temos essas três retas. E por que é importante a gente descobrir a equação desta reta? Porque a gente vai pegar a equação dessa reta e vai fazer a interseção da reta AI. Daí a gente vai descobrir este ponto aqui. E, de novo, né, a gente não precisa descobrir qual é a ordenada desse ponto. A gente quer descobrir a abscissa dele para descobrir a altura desse triângulo aqui do lado, ó. A altura desse triângulo aqui do lado vai ser justamente a abscissa do ponto M. Então, a gente pega a reta
y, que está aqui, iguala a esta reta aqui, daí a gente vai descobrir a abscissa do ponto M. Então, vamos fazer isso. Ó. Então, menos raiz de 3 sobre 7 vezes x, mais 2 raiz de 3 sobre 7, vai ser igual a raiz de 3 vezes x. Mas, essa expressão aqui ela pode ser escrita aqui, assim, ó, como 7 raiz de 3 vezes x sobre 7. Daí a gente pode cancelar esse 7 com esse 7 com esse 7. Então, vamos obter 2 raiz de 3 igual a 8 raiz de 3 vezes x. A gente passa esse valor aqui para o lado direito, vai ficar 7 raiz de 3 vezes x mais raiz de 3 vezes x. Cancelamos esse raiz de 3 com esse raiz de 3, fica x igual a 2 dividido por 8, que é igual a 1 sobre 4. Ou seja, esta medida aqui vale 1 sobre 4. Então, vamos colocar aqui 1 dividido por 4, que é a abscissa do ponto M. E agora a gente consegue descobrir qual que é a área desses dois triângulos, né? A área deste triângulo aqui e a área deste triângulo aqui, fazendo base vezes altura sobre 2. Então, olhando para este triângulo, o triângulo à esquerda, a base, então eu vou chamar de S1 a área daquele triângulo ali à esquerda, né? Desse triângulo aqui. Então, a base é 2 raiz de 3 vezes 7, 2 raiz de 3 sobre 7, vezes a altura dele, que é 1 sobre 3, que é o oposto, né, da abscissa do ponto N, a altura é 1 sobre 3. Então, base vezes altura, dividido por 2, ou multiplicado por 1 sobre 2. Isso aqui vai ser a área deste triângulo aqui. E quanto que vai dar isso? Ó? A gente pode cancelar este 2 com esse 2, vai dar raiz de 3 sobre 7 vezes 1 sobre 3. Agora, quem é esta área aqui? Ó? A área deste triângulo aqui. A área deste triângulo vai ser base, que é 2 raiz de 3 sobre 7, vezes a altura dele, que é 1 sobre 4, né? Dividido por 2, né? Base vezes altura sobre 2, ou multiplicado por 1 sobre 2, que dá na mesma. Então, a gente cancela esse 2 com esse 2, então a área vai ser raiz de 3 sobre 7 vezes 1 sobre 4. E o que nós queremos? Ó? Nós queremos fazer S1 mais S2, né? S1 mais S2 vai ser igual a quanto? A gente vai somar essas duas quantidades aqui, então podemos colocar o raiz de 3 sobre 7 em evidência, né? Daí vai para dentro do parênteses 1 sobre 3 mais 1 sobre 4. Só que 1 sobre 3 mais 1 sobre 4 dá 7 dividido por 12. E daí a gente cancela esse 7 com esse 7 aqui. Ó, vamos obter que S1 mais S2 é igual a raiz de 3 dividido por 12. Então, nós acabamos de descobrir o valor da área do triângulo M e, né, do triângulo M origem, né? M, e nós queremos, pelo problema, fazer a divisão da área de um dos hexágonos pela área desse triângulo, né, do triângulo MNE. Né? Eu estava chamando até agora esse ponto E aqui, que é a origem, né, de O. Né? Mas a área do triângulo MNE é essa daqui, né, raiz de 3 sobre 12, como nós acabamos de descobrir. Então, olha só. Quanto que vale a área do hexágono, né? Bom, perceba que o hexágono ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros, como eu já falei, né? E a área de um triângulo equilátero vale quanto? Ó? A área de um triângulo equilátero vale L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4, né? Em que L é o lado do triângulo equilátero. Mas, como esse lado aqui vale 1, né? E como existem 6 triângulos equiláteros aqui dentro do hexágono, então a área do hexágono vai ser 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ou seja, 6 vezes 1 vezes raiz de 3 dividido por 4, que nos dá isso daqui é a área do nosso hexágono. E agora a gente vai pegar a área do nosso hexágono, que é 3 sobre 2 raiz de 3, e vamos dividir pela área do triângulo MNE, que é raiz de 3 sobre 12. Cancelamos esse raiz de 3 com esse raiz de 3 aqui, ó. Fica 3 sobre 2 vezes 12 sobre 1, né? A gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E 3 vezes 12 dá 36, 36 dividido por 2 dá 18.
E, portanto, qual que vai ser a nossa resposta? A nossa resposta vai ser a letra E. O quociente, né, ou a divisão, ou a razão da área de um dos hexágonos pela área deste triângulo aqui, vale 18. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Até mais!